nós vimos um método algébrico, né, que nós podemos utilizar para somar senoides se elas estiverem sendo escritas de formas diferentes, né? Uma apresenta na forma seno e a outra na forma cosseno. Mas nós podemos também utilizar o método gráfico para poder relacionar ou comparar senoides como uma alternativa de usar aquelas identidades trigonométricas. Tá? Vamos considerar a seguinte situação. Vamos pegar aqui um eixo horizontal e um vertical, onde nós vamos adotar como positivo cosseno de ômega t, positivo o eixo horizontal e positivo para baixo o eixo vertical para seno, tá? Seno de ômega t. Então, se nós temos um cosseno de ômega t, o que nós precisamos para ir para um cosseno... Desculpa. Se nós temos um cosseno de ômega t, o que precisamos para ir para um seno de ômega t? Precisamos subtrair 90 graus. Tá? Ah, mas por que 90 graus? Porque adotamos ângulos positivos, sentido anti-horário, e ângulos negativos, sentido, ok? É isso que nós temos aqui. Vamos pegar um novo caso aqui. Vamos pegar então esse exemplo aqui também, para nós. Temos o eixo vertical, o eixo horizontal. Então, quem está no eixo horizontal? Para cá, cosseno de ômega t. Para cá, mais seno de ômega t. Bom, se eu subtraio 180 graus, mas você está subtraindo em qual sentido? Sentido anti-horário, positivo. Sentido anti-horário, negativo. Repara que me leva ao mesmo local, tá? Se eu vier por aqui também, eu chego no mesmo local. Então, seno de ômega t mais 180 graus me leva a quem? O lado oposto de seno de ômega t. Então, seno de ômega t mais ou menos 180 graus é igual a menos seno de ômega t. Vamos ver se foi isso que nós observamos anteriormente. Seno de mais ou menos 180 é igual a menos seno de ômega t. Então, esse método gráfico, ele nos leva a essa mesma informação, tá? Então, nós podemos utilizar o método gráfico para poder sair de uma função e ir para outra. Se nós somarmos ou subtrairmos 90, nós saímos do cosseno e vamos para o seno, ou menos seno, dependendo. E a mesma coisa com o ângulo de 180 graus. Tá? Essa tem duas senoides de mesma frequência, mesmo ômega, tá? Quando elas se encontram na forma de seno e uma outra na forma de cosseno, por exemplo. Então, para somar, por exemplo, A cosseno de ômega t e B seno de ômega t, como que nós teríamos? Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Vou chamar isso de exemplo. Somar as senoides. Vamos chamar uma de V1 igual a A cosseno de ômega t e V2 igual a B seno de ômega t. Como nós somamos isso daqui? Bom, vamos fazer o eixo. Tá? Como nós podemos fazer os eixos? Eu sei que o seno é positivo para baixo, tá? Mais seno de ômega t. E eu sei que o cosseno é positivo aqui para a direita, mais cosseno de ômega t. Ok? Bom, a expressão me fala que V1 vale A cosseno de ômega t. Quanto é o A? Vamos supor que o A é desse tamanho aqui. E o B? O B é esse tamanho aqui. Como eu faço para somar essas duas senoides? Olha que interessante. Eu estou somando essa, somando com essa daqui. Eu uso simplesmente
a relação de Pitágoras e o meu resultado vai ser essa senoidezinha aqui, que eu vou chamar de C, tá? E ela tem um ângulo menos θ aqui. Ah, mas por que menos e não mais? Porque eu estou no sentido horário. No sentido horário, o ângulo é negativo. Se eu tomar o sentido anti-horário, eu pego o valor positivo do ângulo, tá bom? Mas quanto que vale isso então? Então vamos fazer a continha aqui para ver quanto dá. A de ômega-t mais B seno de ômega-t vai ser igual a um cosseno, tá? Vai ser igual a um C cosseno de ômega-t menos θ. Mas por que cosseno e não seno? Mas quanto vale o C? O C é igual a Pitágoras, C ao quadrado, ou seja, C é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o θ é igual ao arquitangente de B. Então a gente usa a relação de Pitágoras para determinar a soma dessas duas senoides que nós temos aí. Vamos tomar um exemplo numérico. Vamos somar as seguintes expressões. 3 cosseno de ômega-t mais, vamos abrir um parênteses aqui, menos 4 seno de ômega-t. Tá? Quanto vale isso daqui? Não sabemos. Vamos usar o método gráfico para somar essas duas expressões. Bom, eu tenho aqui o seno é positivo para baixo, tá? Aqui é mais seno. E aqui nós temos o mais cosseno de ômega-t, tá? As frequências têm que serem iguais. Bom, o cosseno vale 3. Então tá aqui, 3. O seno vale menos 4. Repara, não precisamos passar esse menos aqui para dentro, tá? Porque a gente está usando o método gráfico. Então, menos 4. Então, se positivo é para cá, o negativo é para cima. Então, aqui vai ser o menos 4. E nós podemos calcular quem é a soma dessas duas aqui. Bom, e encontrar esse ângulo aqui. Agora, esse ângulo ele é positivo, por quê? Porque, olha a setinha, eu estou tomando ele no sentido anti-horário. Tá? Aqui a gente tem um triângulo retângulo bem conhecido, né? O triângulo 3, 4, 5, mas nós podemos calcular C, né? Só para não ficar na vagabundice, que vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aqui é igual a 5, tá? 3 ao quadrado 9, 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25 dá 5. E o θ, nós sabemos que é o arco tangente, o arco cuja tangente, tá? Vai ser B sobre 5, onde B vale 4 e o A vale 5. Isso vai me dar um ângulo de 53,1 graus, tá? Então, aquela soma lá em cima, ela vai nos dar o seguinte valor, 5 cosseno de ômega-t mais 53,1 graus. Essa aqui é a soma daquelas duas senoides lá em cima. Então nós temos aí dois métodos para poder calcular, o método gráfico e o método das relações trigonométricas, tá? Isso já nos fornece bastante informação para podermos calcular a soma dessas senoides.